Sabres de luz, talvez uma das armas ficção científica mais conhecida da história. Afinal de contas, você pode até não gostar do universo Star Wars, mas é impossível que você não saiba o que isso seja. Ao longo de mais de 40 anos de franquia, nós já tivemos as mais incríveis lutas entre Jedi e Sith. E todo bom nerd que se preze já parou pra pensar como seriam essas armas lendárias na nossa vida real. Eu não tô tentando aqui acabar com o sonho de infância de ninguém de um dia, quem sabe, ter acesso a um sabre de luz verdade. Inclusive, nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês o que nós poderíamos fazer para estar criando um projeto de um. Mas existem alguns detalhes, uns probleminhas pequenos que nós precisaríamos resolver, que aparentemente os Jedi esconderam de nós por mais de 4 décadas. Então, meus jovens aprendizes, vamos logo ao que interessa. Primeiro de tudo, o que poderia ser um sabre de luz na nossa vida real? Sabemos, por exemplo, que eles são uma lâmina de energia. E a primeira ideia que as pessoas têm quando falamos de coisas futurísticas que a gente não tem a menor ideia de como funciona é laser. Afinal de contas, até o próprio desenvolvedor do universo Star Wars já falou várias vezes que os sabres de luz poderiam ser espadas a laser. Laser sword. Que furada, hein, George Lucas? Contudo, meus jovens padawans, não é realista nós pensarmos nisso. Para começo de conversa, laser nada mais é do que luz. E luz, bem, não tem massa. Além disso, lasers não têm comprimento fixo e são essencialmente invisíveis aos olhos. Caso realmente fossem lasers, os sabres de luz seriam, na verdade, uma lanterna ambulante que queimaria seus adversários quando nós tocássemos. E apesar de estarmos falando de uma história de ficção, meus amigos, nós levamos a nerdice bem a sério por aqui. Então vamos para a segunda coisa que nós sabemos sobre essa arma mitológica. Eles cortam praticamente qualquer coisa com muita facilidade. E assim como é mostrado em alguns episódios de Visions, nova série que saiu agora no Disney Plus, esses cortes sempre são muito limpos, assim como executados por uma bela espada. Contudo, meus amigos, o mecanismo de corte de uma espada se deve graças à aplicação de uma grande força em uma superfície muito pequena. Já os sabres de luz, eles não funcionam assim. Para cortar drones e portas de aço por aí, os Jedi eles fazem uso do calor emanado pelo sabre de luz. O que nos leva a pensar que só existe uma matéria-prima hoje no nosso mundo que poderíamos utilizar para fabricar um sabre de luz. Quando temos, por exemplo, um gás aprisionado a altas temperaturas, as moléculas que estão contidas dentro desse gás, elas começam a se romper, formando átomos livres, que por sua vez podem perder ou ganhar elétrons, se tornando os famosos íons. Esse gás ionizado, que também constitui o quarto tipo físico de matéria que nós conhecemos, é chamado de plasma. E diferente do que vocês podem estar pensando, isso aqui não é coisa de ficção científica. Afinal de contas, estrelas são formadas de plasma. Pega como exemplo o nosso próprio Sol. Mas existem alguns problemas que surgem quando nós passamos a utilizar o plasma para fabricar os sabres de luz. Para começar, vamos logo falar aqui que o plasma, assim como qualquer outro fluido, ele não possui um formato bem definido. O plasma ele não vai ter aquele formato sozinho, nós precisamos de certa forma modelá-lo. Sendo o plasma basicamente um gás carregado eletricamente, nós poderíamos fazer uso de campos magnéticos para conseguir modelar e dar forma ao nosso sabre. Hoje nós não temos campos magnéticos tão parrudos assim, mas nada me garante que daqui a 50, 100 anos, numa galáxia bem distante, nós não sejamos capazes disso. Só que, como eu disse, a gente está trabalhando com um gás carregado eletricamente. Logo, eles seriam um ótimo condutor de eletricidade. Ou seja, no primeiro duelo em que tivéssemos com o Sith e eles mandassem aquelas rajadas de eletricidade que eles costumam, em vez de nós termos isso, nós provavelmente teríamos isso.
E os problemas não acabam por aí. Por causa da alta temperatura emanada por esse plasma, as lutas Jedi elas acabariam antes de começar. No momento em que eu acionasse o meu sabre de luz para começar a minha luta... No momento em que os nossos cavaleiros Jedi acionassem as suas armas para lutar, o calor emanado pelo plasma seria tão grande que muito provavelmente todo e qualquer ser que estivesse próximo acabaria sendo completamente queimado. Então vamos supor que a luta não fosse com o Sith, ou que pelo menos não emanassem raios e que os nossos Jedi estivessem bem aparamentados para aguentar todo esse calor emanado de seus sabres de luzes. Como é que seria uma verdadeira luta Jedi? Lembra que eu estou usando campos magnéticos para modelar o plasma da minha espada? Então a gente vai ter alguns outros BOs para resolver aí. Por causa dos campos magnéticos que modelam o sabre de luz, o confronto Jedi ele seria um pouco rápido, mesmo que eles conseguissem se utilizar das suas armas. Isso porque no momento em que tivéssemos o primeiro choque das espadas, nós teríamos um fenômeno chamado de reconexão magnética. Esse é um fenômeno que acontece, por exemplo, com o campo magnético da Terra, onde as linhas de campo seriam rearranjadas. Com o encontro de dois campos magnéticos, é muito provável que as linhas de campo de cada espada elas sejam rearranjadas e nós tenhamos uma grande liberação de energia. Esse rearranjo aconteceria em questões de nanomilissegundos, seria muito rápido, e essa energia toda ela seria muito provavelmente emanada numa grande explosão. Ou seja, teríamos uma grande explosão de plasma quente entre o choque de dois Jedi e... O Anakin no episódio 3 estaria em muito melhores condições que esses caras. Então, acabando aí com o sonho de uma galera, plasma não seria a melhor matéria-prima para pensarmos em fabricar um sabre de luz. Mas não fiquem desanimados, meus jovens padawans, porque nós já tivemos diversos projetos pensando em soluções paralelas a essa. Inclusive o canal dos engenheiros do Hacksmith podem produzir um sabre de luz um tanto quanto diferenciado. Eles fizeram uso de propano líquido e através de um alimentador externo eles conseguiram fabricar um maçarico gigante que conseguiu dar forma a um sabre de luz. Então, meus jovens aprendizes, não desistam, pois eu sinto uma grande força vindo de vocês. Mas cuidado para não serem seduzidos pelo lado negro. E assim como disse um grande sábio... Eu espero que vocês tenham gostado, turma. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, valeu!